Novela Vasco e Nelson de Ossa se aproxima de um desfecho final. Detalhes para fechar a negociação. Vamos falar também sobre avião da família Lamáquia à disposição do Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTV Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as principais notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com a sua moral, na humildade, na moral. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pela moral com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo, que agora está em foco, em preparação final, reta final de Copa do Mundo. Mas antes da final do dia 19, no dia 16, o Cruz Maltino já tem um compromisso valendo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória. Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, algumas observações sobre o adversário. Porém, uma boa notícia surgiu no meio disso tudo que aconteceu envolvendo o afastamento do Pedrinho, o atraso em relação à compra da SAF, as negociações, é que havia uma preocupação com a logística do Vasco na próxima quarta-feira sobre o voo fretado para a Bahia, para Salvador. E a informação é que o Lamáquia volta a colocar à disposição o avião da família Lamáquia, da empresa, volta a ficar à disposição da delegação Cruz Maltina. Então, uma informação importante, uma excelente notícia, já que todo esse detalhe, né, de logística, deslocamento, para você chegar ao local da partida, enfim, é importante essa questão do conforto, hotel, tudo está normalizado, está tudo direitinho para o Vasco chegar a Salvador, enfrentar a equipe do Vitória e buscar o seu primeiro triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana. Em relação ao jogo, deixa eu trazer aqui uma informação rapidinho, porque pode pintar uma grana para os cofres Cruz Maltino. Veja que o Vasco é uma máquina de produzir grana, dinheiro, em relação aos crias que são vendidos por aí. O Gabriel Peck, o Vasco teve direito a 30% da venda em virtude do Los Angeles Galaxy para o Cruzeiro. O Andrei Santos indo para o Manchester United na transação, ele sai por 80 milhões de reais em 2022 e aí foi vendido por quase 300 milhões. É uma das maiores vendas ali do Chelsea para o Manchester United. O Vasco também tem uma porcentagem. E agora pode pingar uma grana também na negociação com Galarza. O Matias Galarza, que, por sinal, fez uma excelente Copa do Mundo com a camisa do Paraguai. Jogador que foi destaque, principalmente no jogo contra a Alemanha, cobrando um pênalti com nojo para cima do Neuer. E a informação é que o Galarza vem recebendo proposta de clubes da Europa. Caso seja sacramentada alguma venda, o Vasco tem ali direito ao valor dentro do mecanismo também de solidariedade. Galera, eu vou trazer agora informações sobre toda a movimentação do mercado da bola, sobre os detalhes da negociação. O Vasco muito próximo para resolver a questão burocrática com Nelson de Ossa. E outro detalhe, né, um sinal, é que ele já vem curtindo, né, as fotos, as publicações do Johan Rojas. Nas fotos do Johan Rojas, você vai ver lá, ó, Nelson de Ossa curtindo, já ali tendo uma noção
do que é o Rio de Janeiro, enfim. E a notícia mais importante, o Vasco deve enviar, entre amanhã e terça-feira, garantias bancárias solicitadas pelo Real Betis para concluir a contratação do Nelson de Ossa. Caso dê tudo certo na questão de documentos, valores e garantias, o jogador poderá viajar ao Brasil já nesta semana. Então, aquele pique BTB Esportes, né? Já tendo buscar reforço no aeroporto. Já buscamos o técnico sexta-feira, eu falei. Voltei da Copa do Mundo com força máxima para cobrir o Vasco com toda a força, com toda a energia. Que eu quero o nosso gigante às alturas. Força total, foco total. E aí, dentro do que foi apresentado, do que pode ser apresentado, aliás, existe, né, a questão do tempo de contrato do empréstimo com opção de compra, 1 ano e meio, até o final de 2027, e o acordo se for como obrigação ou opção, aí vai depender do final da negociação, 12 milhões de euros, 72,6 milhões de reais, nessa questão que o Vasco está agora fechando. E aí o Vasco que também já tem outros nomes, né? O Vasco que já escolheu os reforços, como Aubameyang. O nome foi oferecido ao Vasco. Ele tem proposta de um clube turco, mas quer muito jogar no futebol brasileiro, sobretudo no Vasco. O Vasco não pode cometer o erro agora que deixou o PEC ir para o Cruzeiro. Não pode perder essa oportunidade. Tem o Jair Cunha, que é o zagueiro do Nottingham Forest, que foi destaque ano passado no Botafogo. O Botafogo comprou o Jair Cunha por 70 milhões junto ao Santos. Ele foi, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um dos destaques do Botafogo, né, ali ao lado do Alexander Barbosa. E agora, uma oportunidade. O Vasco repatriar o Jair Cunha, que é um bom zagueiro que teve passagem no Sub-20 da seleção brasileira e é alto, tem todas as características que o Vasco precisa nesse momento. Então é mais um nome que o Vasco já escolheu para poder reforçar o setor defensivo. Eu vou trazer no próximo vídeo informações sobre o meio-campo, porque as prioridades é um zagueiro, um ponta pelo lado esquerdo, um meio-campo, volante e um centroavante. São essas peças que o Vasco vai disponibilizar agora para o técnico Pedro Emanuel, certo? Galera, falar um pouquinho aqui sobre o adversário, o Vitória, também teve um jogo treino, né? Assim como o Vasco venceu o Olaria por 6-0, o Vitória venceu por 9-0, goleou o Redenção em jogo treino. Vitória vence por 9-0, 3 gols do René, Renato Kaiser e Edenilson marcaram 2 vezes cada um, Marinho e Tárzia marcaram de pênalti. Preparação do Vitória segue para o jogo no dia 16 no Barradão. Então, todos os lados, né, vem se preparando, o Vasco tem a sequência. Nós vamos estar nessa cobertura especial no jogo contra o Vitória, embarque do Vasco, depois virar a chave para a Sul-Americana, enfrentar o Independente Medellín no Atanásio Girardot. Está confirmado esse jogo lá na Colômbia, sem a presença da torcida colombiana, por conta da invasão, por conta da confusão que teve no jogo na Libertadores entre Independente Medellín e Flamengo. Teve uma confusão, então a torcida foi punida e esse jogo vai ser a portões fechados lá em Medellín. Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço, tamo junto.